Boa noite. Começa agora a terceira sabatina Guará Rádio Universidade. Informamos ao telespectador que protocolamos no Tribunal Regional Eleitoral as regras da sabatina, discutidas e aprovadas na reunião realizada com todos os representantes dos partidos e coligações. Essas regras são bem simples. Serão 3 blocos de aproximadamente 17 minutos para cada candidato. No início de cada sabatina, fazemos uma mesma pergunta para todos os candidatos participantes. Depois, os temas serão livres até o final do programa. A sabatina está sendo transmitida em TV aberta no canal 23, canal 21 para quem tem assinatura da TVN, canal 23 pela NET, pela TV Guanaré em Caxias, pelo Facebook. E você pode acompanhar também pela Rádio Universidade a partir das 10 horas da noite a reprise da sabatina. Pode também baixar o aplicativo tvguará.com, do portalguará.com, ou mesmo assistir direto pelo site, ao vivo, em todo o Maranhão. Então fique ligado e participe das nossas redes sociais. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio, na presença de todos os representantes. E a entrevistada de hoje é a candidata Maura Jorge. Conheça um pouco da história dela. Maura Jorge tem 56 anos, é advogada. Já foi deputada estadual por 4 mandatos e 2 vezes prefeita do município de Lago da Pedra. Como deputada, foi vice-presidente da Assembleia Legislativa e vice-líder do governo do estado. Também presidiu a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Educação e a Comissão de Defesa do Consumidor. Muito bem, então, hoje participam da sabatina Natanael Júnior, diretor de jornalismo, Marcos Saldanha, comentarista de política, e Adalberto Júnior, representando a Rádio Universidade. Eu sou Geraldo Ensen, jornalista da casa também. Boa noite, candidata Maura Jorge, seja muito bem-vinda à TV Guará. Boa noite, é um privilégio, é um prazer. Eu começo agradecendo a Deus e à emissora, por este momento tão importante na democracia do nosso estado. Fico muito honrada e fico feliz porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, tem nos encorajado, nos dado força a prosseguir neste momento que não tem sido fácil para mim. Eu começo dizendo, sou dentre todos os candidatos a que tem o menor tempo de televisão, a menor estrutura política e financeira, mas eu tenho algo que tem me estimulado, é ouvir as vozes da população do meu estado. Eu tenho dito que eu conheço o Maranhão, não é de andar de avião e nem de helicóptero, eu conheço, é o dia a dia, a vivência de ter sido prefeita também. Isso me faz ter a consciência de que nós só defendemos o que conhecemos, e isto é a realidade de que eu me proponho a mudar, aquilo que eu conheço e que eu vivi. Pois não, mas aqui na TV Guará a democracia é plena e todos os candidatos têm absolutamente o mesmo tempo. E nós começamos, candidata, com a primeira pergunta que fazemos a todos que participam da sabatina. Por que a senhora quer ser governadora do Maranhão? Primeiro eu quero lhe dizer que eu ouço, vivo e vejo o sentimento dos maranhenses que ao longo das décadas, isso creio que todos nós que estamos aqui, principalmente quem faz política, quem acompanha a política, sabe que ao longo das décadas, infelizmente, o uso desse como é que eu posso dizer, do momento em que as políticas públicas não mudam, e que a gente vive em um estado de um potencial grandioso, e que quando chega de 4 em 4 anos, políticos, e aí eu falo de uma forma geral, levantam a bandeira da pobreza, da miséria do nosso estado para chegar no poder. E como nós estamos vendo, nada muda, O estado continua rico e, infelizmente, o nosso povo pobre. Nós temos hoje 52% da nossa população que vive com menos de um salário mínimo. Isto é fato e é real. Nós temos 13% dos nossos jovens
que saem das salas de aula por falta de estrutura, por falta de estímulo, né, de uma educação que realmente possa propiciar este momento de encontro de quem quer estar na sala de aula, quem quer ter um aprendizado melhor. Nós temos hoje 30% dos nossos jovens que estão fora da sala de aula e que não têm trabalho, que estão ociosos. E aí eu vou para aquele ditado popular, diz que mente ociosa é oficina do diabo. E infelizmente isso leva às drogas, à prostituição. Então nós temos uma responsabilidade de mudar este quadro. E quem pode mudar é quem conhece a realidade. Nós temos um grande problema que isso, e aí eu não aponto só para o governo atual, eu faço uma retrospectiva na história do nosso Estado, né? Nós temos políticas públicas que nunca foram políticas públicas de Estado, foram de governos e não de continuidade. E eu acho que talvez esse seja o grande gargalo que nós temos que transpor no nosso Estado, trazer o legislativo, a todas as esferas que podem fazer essa mudança verdadeiramente para a construção de políticas públicas que possam visar não a nossa gestão enquanto governadora ou a sua, quem sabe que possa ser governador do nosso Estado, mas que nós possamos construir políticas públicas de continuidade e ter os resultados favoráveis. Nós temos exemplo, e aí eu posso enfatizar, porque estive agora em Balsas, e isso também são dados, são estatísticas. Nós temos Balsas, um município produtor, né, e que, infelizmente, esse resultado da riqueza que é exportada, ele não gera emprego e nem renda. O município de Balsas, a exemplo também, tem mais de 51% da sua população que vive com menos de um salário mínimo. Isso significa que nós temos que construir políticas públicas onde essa cadeia produtiva ela possa deixar um resultado direto para a população, construindo, incentivando dentro dessa cultura, dessa cadeia produtiva, investimentos na indústria de beneficiamento, a exemplo da soja, propiciando para que o investidor possa ir para Balsas, implantar uma indústria de óleo, a exemplo, né? Então, eu acho que nós precisamos traduzir o Maranhão com essas riquezas regionalizadas, investindo, fazendo com que a agricultura familiar também possa ser hoje pujante. Nós importamos tudo, inclusive até o cheiro verde, né? Nós temos exemplo aqui do Ceará, aqui do Piauí, pertinho, que isso já mudou. Então, nós precisamos fazer esse investimento na agricultura familiar, traduzindo esses potenciais, esses nichos potenciais das regiões, para que nós possamos fomentar o desenvolvimento, a geração de emprego e renda no nosso Estado. E é por isso que eu me proponho a ser governadora do nosso Estado. Não estou em busca de poder e nem de mandato, eu acho que a minha história já traduz isso. Eu tenho 55 anos, adiantaram, porque eu só faço 56 em setembro. E tenho uma história, graças a Deus, de sucesso. Sempre fui vitoriosa em toda a minha vida. Quem planta, colhe. Isso é um sinal também de que eu consegui, ao longo da minha carreira política, traduzir isso em mudança de vida. Eu tenho hoje 2 gargalos nessa minha caminhada. Um, que me propicia esse momento tão difícil para a classe política, que é muito difícil hoje você reunir gente, falar de política, onde a classe política está desacreditada. Quando você fala de política, há uma repulsa natural das pessoas. Todo mundo é colocado na vala comum. Todos os políticos são ladrões, ninguém tem palavra. E eu consegui, não estou dizendo aqui, longe de mim, dizer que eu sou perfeita, que eu não tenho defeitos, que eu fiz tudo 100%. Porém, a minha caminhada se traduziu em 4 mandatos. Eu fui deputada regionalizada, votada praticamente pelas mesmas pessoas, na mesma região. Isso me avaliza a dizer que eu tive um cumprimento da minha missão, que não é fácil ser deputado no Nordeste, principalmente no Maranhão, onde os poderes só são independentes na Constituição. Há uma ligação direta, infelizmente. Isso eu quero dizer porque eu fui deputada e eu sou muito sincera. O legislativo ele é altamente atrelado ao executivo. Por quê? Até porque também as pessoas não entendem qual é o papel
verdadeiro do Legislativo. Você é cobrado que leve as obras, que levem para os seus municípios e, obviamente, você tem que estar do lado do governo. Por quê? Porque os governos que chegam, e aí também eu não aponto só para um, eu falo que é o sistema como um todo. A senhora, quando foi deputada nos mandatos, a senhora teve a mesma postura? É isso que eu estou te dizendo. Infelizmente, é o sistema. Quem quer permanecer levando obras, que é isso que as pessoas nos cobram nos nossos municípios, você tem que estar atrelado aos governos. E o que acontece com os governos? Ou você está do lado deles, ou infelizmente as obras não chegam. E você, a exemplo do atual governador, ele criticava a governadora passada porque as emendas não eram impositivas, né? E infelizmente continua o mesmo sistema. Você tem, ou você é do lado do governo, ou as obras não chegam nos seus municípios. E isso é uma prática usual de todos os governos. Por quê? Porque, infelizmente, quando chegam as políticas públicas, elas não são trabalhadas de forma que as pessoas vejam que há um planejamento de governo. Nós temos que entender que quando se chega no poder, você é realmente governador de todos. Não de alguns, de uma parcela, de quem vota naquilo que lhes é apresentado na Assembleia. Então a gente precisa mudar, dar uma sacudida nessa estrutura, né? Infelizmente, e isso eu digo que não é só de agora, isso é o sistema. E o Bolsonaro já está fazendo isso, eu pego um gancho para falar dele também, essa estrutura apodrecida de que você tem, se você quer estar no poder, se você quer mostrar algum trabalho, você tem que estar atrelado a quem está lá, tem que ser subserviente e o Bolsonaro ao executivo. Assim? Eu, pelo que eu estou vendo, que ele está se propondo, ele está querendo quebrar essa cadeia, né? Que é isso que nós estamos vendo, essa forma verdadeira de falar, de se expressar, de dizer o que ele pensa, o que ele acha, que infelizmente, e aí eu digo infelizmente, os políticos, até por medo da população não entender a fala, o que eles dizem, eles omitem até as suas posições políticas ou o entendimento de alguns pontos que muitas das vezes são polêmicos e até mesmo a própria imprensa deturpa alguns, e aí eu também não falo que é a imprensa como um todo, mas a gente sabe que existe. Candidata, nós temos que ser muito real nisso, né? Dentre os candidatos, a senhora é a única que já foi prefeita, né? Já foi chefe de um executivo numa cidade do interior. A senhora falou ainda há pouco que é difícil essa aproximação Estado, sede, do governo com os municípios propriamente dito. Dentro da sua experiência, a senhora acha que pode contribuir como para diminuir essa distância do executivo com as cidades do interior do Maranhão? Olha, eu vejo que eu posso contribuir muito, porque, primeiro, ninguém defende o que não conhece. Nós só defendemos aquilo que nós conhecemos ou a quem conhecemos. Então, pelo fato de eu ter sido deputada, eu tenho uma identidade muito forte com o Legislativo, eu sei quais são os problemas, eu sei a dificuldade que um deputado tem para realizar o seu trabalho, essa subserviência que o Executivo impõe ao Legislativo, eu sei as dificuldades que tem um prefeito para levar, vamos dizer, os benefícios para o seu município. Eu sei a dificuldade do que é um prefeito ficar batendo de porta em porta, mendigando para que tenha um atendimento, para que seja atendido no Palácio dos Leões, que infelizmente essa é a realidade, e aí eu sempre digo que não é do momento, isso é uma prática. Você tem que estar como se você estivesse pedindo favor. Aconteceu, né, com a senhora quando a senhora foi muitas prefeita? Vezes. De 2008 até 2014. Não só comigo, mas não só comigo. Isso é uma prática usual de todos os governos, não é só a Maura Jorge. É difícil para todos os prefeitos. Os prefeitos, infelizmente, aqueles que não rezam, eu vou dizer a palavra franca, sincera, não rezam na cartilha dos governos, infelizmente, eles não têm atendido as suas demandas. É óbvio que ou você está do lado do governo, ou você não é atendido, ou você não é recepcionado como um representante, porque você tem que ter esse respeito. Na época, a senhora não estava junto com o governo, quando a senhora foi prefeita? É isso, e eu consegui avançar porque eu tive com o governo e estive fora do governo. Então, eu tenho as duas experiências. Eu conheço os dois lados da moeda. Então, eu posso falar com propriedade o que é estar do lado do governo e o que é estar na oposição, né? Nós vivemos, eu vou dar um exemplo prático meu.
Nós temos uma estrada, Lago da Pedra, Lagoa Grande, que é um sonho antigo daquela região. Muitas vidas foram ceifadas por falta dessa. É uma estrada também que abre economicamente toda a nossa região. Era uma luta minha desde do Valdir, que foi seu amigo pessoal. Desde a época do Valdir, enquanto prefeito, a gente já mostrava e vínhamos brigando, mostrando a necessidade dessa estrada. E pasmem vocês, nós estamos com mais de 30 anos lutando por essa estrada. No governo passado eu consegui, até por uma questão política, e aí eu digo que foi bom para mim, porque eu fazia parte do governo, eu era da base do governo, consegui a liberação, mas até hoje a estrada nunca foi terminada. Como existem inúmeras obras nesse estado que nunca foram terminadas, ou por falta de vontade política ou por falta de interesse. Não, chegou perto da eleição, então nós vamos atender a região tal, porque lá é importante, lá eu tenho um prefeito que é aliado, lá eu tenho alguém que é o ex-prefeito. Então nós temos que acabar com a politicagem no nosso estado. Ou a gente acaba com esse sistema de se usar o poder, né, simplesmente para se chegar no poder, usar máquina para o beneficiamento pessoal, ou de partido, ou de família, ou de pessoas, entender que hoje, o século XXI, não cabe mais nós fazermos politicagem. É a hora que nós fazemos gestão. Essa é a minha visão. Candidata, dentro dessa sua experiência aí como prefeita lá de Lago da Pedra, o que a senhora repetiria e o que a senhora evitaria de qualquer forma na sua, caso a senhora seja eleita e seja a segunda governadora do Maranhão? Olha, eu procurei dentro do limite que me foi imposto por esse sistema. Eu avancei em todas as áreas, eu avancei na saúde, na educação. Nós tivemos o privilégio de implantar programas pioneiros no Brasil. Não foi só no estado, no Brasil. E simplesmente com vontade política de fazer. Qual Vou te dar um exemplo. Nós implantamos a saúde do homem. Era um programa que eu peguei, nós tínhamos o PSF, que é do governo federal, é recurso do governo federal, não é nada, eu não criei a roda, é vontade política. Nós implantamos, encaminhamos um projeto para o Legislativo, que foi aprovado, e esse posto de saúde, lá o atendimento era direcionado para as políticas preventivas da saúde do homem, porque a gente sabe que o homem ele tem dificuldade, ele é acanhado de buscar, né, o atendimento da saúde. Então nós criamos um ambiente favorável para que ele buscasse essas ações preventivas de saúde, e tinha um diferencial, tinha um atendimento à noite. Por quê? Porque à noite o trabalhador não tem tempo de buscar o atendimento no horário usual do PSF, então lá tinha um atendimento à noite, desde o porteiro era homem, o médico era homem, para que ele se sentisse ambientado, ele tivesse toda uma liberdade disso. Nós construímos o programa Leite é Vida e o Pão é Nosso, tudo inteligente, eu não criei nenhuma roda, eu usava o que já tinha no município, que eu ia buscar através do governo federal, que o programa do leite não era algo, investimento do município, nós fomos buscar, criamos o programa Leite é Vida, reformulamos porque era atender as crianças desnutridas, e nós implementamos o pão. O que era o pão para o município? Então, mas fazia grande diferença na mesa daqueles que muitas das vezes não tinham leite nem o pão para aquelas crianças. Então, eu acho que nós temos que ter essa visão, essa sensibilidade, né, do governante. O que a senhora evitaria? O que eu evitaria? É tão difícil para eu te dizer o que eu evitaria de fazer. Porque assim, eu não me arrependo de nada, porque tudo que eu fiz foi com a determinação e a vontade política de acertar. Se eu errei, eu não vejo assim... Claro que a gente deve ter cometido alguns erros. Porém, eu fui aprovada com mais de 86% na minha reeleição. A minha eleição não foi fácil, né? Eu não tinha prefeitura, eu não tinha governo. E foi um momento muito difícil para mim, mas nós nos elegemos. Já na reeleição, eu tive mais de 86% de aprovação. E isso dando um significado cabal de que eu correspondi. Quisera eu ter correspondido com tudo aquilo que eu desejava fazer, né? Era um desafio para mim como filha da terra, né? Eu já tinha sido deputada 4 vezes, eu não tinha nenhum desejo, e aí digo sinceramente a vocês, olhando aqui dentro dos olhos de vocês, eu nunca quis ser prefeita,
não era o meu objetivo, até porque eu estava já no mandato, tinha sido difícil a minha eleição, não tinha sido fácil, mas eu creio muito na palavra de Deus. Diz que o homem, ele traça seus caminhos, mas Deus é que determina onde nós devemos chegar. E de repente, eu fui instigada pelo meu grupo político para ser a prefeita da minha cidade. E foi um desafio muito grande para mim ser prefeita, porque não é fácil, principalmente da tua terra. As pessoas depositavam, como ainda depositam, uma confiança muito grande na transformação de vida. E eu consegui conciliar as dificuldades. Eu sempre tive um bom trâmite, eu sempre respeitei as pessoas, né? Independente da corrente política. Eu não tenho inimigos nesse estado. Eu não tenho adversários políticos também. O governador Flávio Dino não é meu adversário, a ex-governadora Rosiana não é minha adversária, o Roberto Rocha também não. Nossos grandes adversários são os índices que estão aí do nosso estado, que não é só meu, é de todos nós. Candidata, perfeito. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos em seguida com a continuação da entrevista com a candidata Maura Jorge.